Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças pelo quadro Palavra para Cima, onde vamos aprender uma doce e poderosa palavra já nessas primeiras horas do dia. Te rendemos graças em nome de Jesus por cada família que está aqui representada, ligadinha junto conosco. Muito obrigado, Pai amado, por cada vida, Pai amado, por cada vida que vai ser abençoada agora, que vai receber refrigério da tua palavra, e inclusive a minha, Pai amado. Vamos receber refrigério da tua palavra logo nas primeiras horas do dia, para quem assiste o nosso canal do YouTube, independente do horário, mas que está recebendo refrigério da parte do Senhor também nesse momento. Te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado. Enquanto eu estava fazendo a oração agora, eu tive direção de ler um trecho de um livro que eu estou lendo. Inclusive recomendo que o título dele é assim, Por que tarda o pleno avivamento? Essa capinha aqui, já é a terceira vez que eu estou na leitura dele. E um dos trechos diz assim, é uma citação de um pregador americano, acredito que é americano pelo nome, né? S. Chadwick. A pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência de realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falta de espiritualidade é pecado mortal. A pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falta de espiritualidade é pecado mortal. Meu Deus do céu, é uma realidade isso aqui, viu? Eu li hoje de manhã e eu fiquei impactado. Toda vez que eu leio esse livro eu fico impactado. Vamos ao nosso textinho de hoje, aos nossos versículos do dia, porque eu estou trazendo na realidade uma historinha aqui, só para você entender. A comunidade cristã, nesse contexto que eu estou trazendo aqui do livro de Atos, eles praticamente tinham uma unidade sem fim, era uma família. No livro de Atos, capítulo 4, no versículo 32, vou ler a partir do capítulo 4, versículo 32, diz assim, todo o grupo dos que creram tinha um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que qualquer coisa que tivesse era só sua, mas de todos. Eles repartiam tudo o que tinham. Tá entendendo até aqui, né? Eles repartiam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e grandes bênçãos de Deus eram derramadas sobre todos eles. Eles repartiam tudo, era uma família, era todo mundo unido. Ninguém do grupo passava necessidades, pois todos os que tinham casas ou terrenos os vendiam. Era uma situação que começou a ser feita de forma espontânea, tá? Isso aqui não foi uma imposição, só para que fique claro, porque às vezes ou outra, a gente vê, né, alguns casos na internet, pessoas dizem, traga a sua casa, o seu carro e oferte na casa do Senhor. Não, isso aqui, lembrando, antigamente não existia previdência privada, previdência normal. Antigamente não existia esse negócio de aposentadoria, LOAS, BPC, não tinha. Antigamente era muito escravo e coisa nesse sentido. Então, quem era rico começou a vender as coisas que tinham, começou a se organizar, vendendo os que tinham. Quem tinha as posses começou a se organizar, vendendo o que tinha, seu terreninho, sua casinha, vendiam e traziam para os apóstolos, para eles repartirem, para ninguém ficar com necessidade no meio deles. Isso aqui era o início da igreja, certo? Ninguém do grupo passava necessidades, pois todos os que tinham casas ou terrenos os vendiam e levavam dinheiro para a venda, levavam dinheiro da venda para os apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de encorajamento, levita que havia nascido de Chipre, vendeu um terreno que possuía, levou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, até o momento aqui, você está entendendo como era que funcionava a situação desse contexto, tá certo? Não está dizendo que você vai ter que fazer isso a partir de hoje, não sei o que, só para que você entenda. Então, o contexto deles aqui era vender tudo o que tinham para ser repartido. Não era para vender e ficar liso e ficar nada, não. Então, eles vendiam para ser repartido com todo mundo e dessa forma todo mundo
tinha um pouquinho e não ficava ninguém com faltas. Todo mundo tinha ali, era distribuído de acordo com a necessidade de cada um. O camarada tinha 2 filhos, era distribuído de acordo com a necessidade dele e da família. O outro tinha um, era distribuído de acordo com a necessidade dele e da família. Só que a gente agora vem para Atos, no capítulo 5, verso 1, dando continuidade. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que junto com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Veja, eles fizeram aqui, olha, a gente vai dar uma de esperto, né? O Senhor é bom estar na casa do Senhor reunido com os irmãos, mas a gente não vai ser besta, não. Para que vai dar tudo? A gente vai guardar uma parte e a outra parte a gente chega lá e diz, ó, isso aqui foi o que deu para vender, viu? Isso aqui foi o que deu para vender. Isso aqui foi o dinheiro que a gente conseguiu. E quando aconteceu isso de chegarem lá com o dinheiro, olha o que é que... Agora, versículo 3. Então Pedro lhe disse, Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? Foi logo confrontado. Olha, por que foi que tu deixou Satanás botar essa lusa, essa conversa fiada no teu ouvido, dizendo que tu tinha que dar só uma parte do terreno e o restante guardasse? Veja que não era uma situação que era só para que fique claro. As pessoas estavam fazendo isso aqui à época, mas não era uma situação de imposição. Foi uma coisa que surgiu naturalmente. O terreno não era seu antes de você vendê-lo, e depois que você o vendeu, não tinha a liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro. Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para homens, mas sim para Deus. Olha, ele está dizendo, trazendo em miúdos o que o apóstolo está dizendo aqui, Pedro está dizendo, olha, o dinheiro era seu, rapaz. Você não era obrigado a estar vindo para cá e repartindo o dinheiro como todo mundo está fazendo, não. Ninguém tinha botado uma faca, uma pistola na sua cabeça e dizendo, olha, reparta o que tem, porque senão você vai ser amaldiçoado. O dinheiro era seu, você não estava sendo obrigado a vir. Agora, uma vez que você viu, por que você mentiu ao Espírito Santo de Deus? E aí ele completa, você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Aí vem o versículo 5, olha a colheita, lembra que a nossa vida é feita de plantação e colheita? Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com medo. Pablo, isso aqui foi Deus que matou ele, porque ele mentiu ao Espírito Santo. Deus desceu com uma rajada de tocha de glória e matou o cara. Não, Deus não matou ele. Você não está vendo aqui que Deus fulminou Ananias, Deus matou ele. Sabe por que ele caiu morto? Por conta da plantação. O salário do pecado é o quê? A morte. Todo trabalhador é digno de quê? Do seu salário. O camarada que vive em pecado, vive fazendo meio mundo de coisa, cai no leito de hospital, e aí lá no leito de hospital aceita Jesus. Ah, isso ali eu já sei, Pablo. Jesus botou no leito, porque do jeito que ele vinha, aí Jesus teve que botar no leito de enfermidade, que era para ele voltar aos caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer, não bote Jesus nesse tipo de coisa, não. O que aconteceu lá no leito de enfermidade, com aquela pessoa, aquele camarada ou aquela camarada, foi basicamente colheita. O camarada vinha num processo de bebendo, aí pega uma cirrose braba, uma doença por conta da bebida braba, vai parar no leito de hospital, e lá no leito ele decide aceitar Jesus. Quem botou ele no leito? Foi Deus, não? Foi Deus? Claro que não. Quem botou ele no leito foi ele mesmo, indo atrás do que não prestava, e ali só chegou a colheita. E ali, já no momento de aflição, ele só disse, né? Ô Senhor, me ajude, rapaz. Eu sei que eu bebi muito. Eu estou trazendo só um contexto, só um exemplo, para pegar o contexto aqui. O que aconteceu com ele não foi que Deus matou. Deus desceu com a sua voz poderosa e grave e disse, Ananias, hoje tu vais para a funerária. Não, não foi isso. O que aconteceu aqui foi basicamente a colheita de uma plantação. Ele plantou mentira. E ele colheu isso de forma imediata.
O que aconteceu de novo aqui foi só a questão do tempo. Ele plantou e rapidamente ele colheu. Ele não mentiu a homens, ele não mentiu a qualquer pessoa. Ele mentiu ao próprio Deus. Como eu vou enganar o meu Deus? Não tem como, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Mas, cadê aqui as palavras de Pedro? Você não mentiu, estou lendo o versículo 4 ainda, o final do versículo 4. Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com medo. Alguns jovens se levantaram, cobriram-lhe o corpo, levaram para fora e enterraram. Mais ou menos 3 horas mais tarde chegou Safira, sua esposa, ainda sem saber o que tinha acontecido a seu marido. Pedro então lhe perguntou: diga-me uma coisa, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: porque você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito do Senhor. Olhe, os jovens que acabaram de enterrar o seu marido estão aí e agora eles vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu, morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram que ela estava morta e levaram para fora e enterraram ao lado de seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. Deixa eu te dizer, não tenta enganar o Espírito Santo de Deus. Não tenta enganar. Não tenta enganar. Se arrepende de imediato. Eu e você, a gente é falho. Meu irmão, a gente vez ou outra dá um trabalho para Jesus. É um nó cego, é um nó cego. E cabe a mim e a você admitir isso. Mas deixa eu te dizer, tem bênçãos e tem coisas preparadas para mim e para a sua vida. A gente não pode estar se atendo a pequenas coisas. Ananias e Safira aqui não estavam obrigados a fazer nenhum sacrifício financeiro de qualquer um outro voto ao Senhor. Mas uma vez que eles se propuseram, eles tinham que ser fiel naquilo ali. Muitas vezes a gente está dando passos, tendo mortes na nossa vida, em situações, eu não estou falando de morte só na questão de morrer e foi enterrado, mas por conta de plantações erradas. Que nesse momento seja um momento de arrependimento. E que a gente decida pegar um caminho totalmente diferente dos dois. Meu horário estourou. A gente já está em 6 horas e 58 minutinhos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E declaro que a partir de hoje o nosso caminho vai ser totalmente diferente de Ananias e Safira. Um casal que hoje serve de exemplo. Apesar do mau exemplo, né? Hoje a gente pega a história e diz, um exemplo do que não fazer. Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja de todo mal. Amanhã eu tô de volta em mais um líder de audiência de todas as manhãs, o meu, o seu, o nosso programa. Pra cima. Um cheiro no teu coração e amanhã eu tô de volta. Pararorão.